Olá, meus queridos alunos, sou Lucicleide, professora de História, e estamos aqui para darmos início às nossas aulas do ano letivo de 2021. Neste primeiro momento, nós iremos trabalhar sobre Revolução Industrial. Quando se fala em Revolução Industrial, é importante pensar que a revolução ela não depende necessariamente de lutas armadas, de matança e sangria. Revolução significa uma mudança ampla de uma sociedade, nos seus aspectos econômicos, sociais, políticos e culturais. Isso vai acontecer a partir da Inglaterra, depois na Europa e no mundo inteiro, praticamente por conta da industrialização. O que foi a Revolução Industrial? A Revolução Industrial refere-se a um período repleto de importantes transformações urbanas, culturais, econômicas e sociais. Teve início na Inglaterra em fins do século XVIII e caracteriza-se pela introdução da energia produzida pela máquina a vapor e da mudança do modo de produção da manufatura para a maquinofatura. Sistemas de produção. O artesanato. Durante a Idade Medieval Europeia, o sistema de produção que predominou foi o artesanato. Nesta forma de produzir, não havia divisão das etapas de produção. Isso ocorria porque era o mesmo trabalhador que executava todas as etapas de produção. Por exemplo, um artesão que produz um sapato, ele corta a sola, corta as tiras de couro, ele costura, cola, ou seja, ele faz tudo. O dono da oficina de artesanato, ele também participa da produção. No artesanato, não há divisão de trabalho e capital. A manufatura. O processo de produção que predominou na Idade Moderna foi a manufatura. Esse modo de produção já tem uma pequena divisão das etapas de produção. Agora, quando falamos em manufatura, estamos falando em um processo de produção mais comum, a chamada Idade Moderna. É quando o capitalismo já está consolidado no século XV e XVI. Na manufatura, o dono da empresa não trabalha na produção, existindo uma separação entre o trabalho e o capital. Maquinofatura. A partir da Revolução Industrial é inaugurado um novo sistema de produção, a maquinofatura. É no século XVIII que se inicia o uso da máquina a vapor, o uso da energia mecânica, e ocorre uma divisão ainda maior do trabalho. Cada operário é responsável por uma única tarefa na linha de produção. A partir do século XVIII, com a máquina a vapor, então nós vamos ter o uso da energia mecânica. Aí nós temos a maquinofatura. E a maquinofatura haverá uma subdivisão do trabalho. E com essa subdivisão, nós temos máquinas especializadas que vão desempenhar etapas cada vez mais específicas de produção. E se mantém a separação entre trabalho e capital. O dono da indústria, o burguês, ele não vai trabalhar nas etapas de produção. Ele apenas administra a empresa. Por que a Inglaterra foi o país pioneiro na Revolução Industrial? Porque tem uma história capitalista um pouco diferente de outros países, o modelo mercantilista inglês, o comercialismo, que permitiu, através do comércio praticado em grande escala, um grande acúmulo de capital por parte da burguesia. Então, esse capital acumulado, ele acabou sendo investido na criação de novos sistemas de produção e na abertura de fábricas. Foi lá, por exemplo, que foi criada a primeira invenção da Revolução Industrial, a máquina a vapor. É importante também lembrar que esse grande avanço tecnológico do século XVIII, por exemplo, como a máquina a vapor de James Watt, é antecedida pela chamada Revolução Científica, que vai oferecer todo um aparato para o desenvolvimento tecnológico do século XVIII. E a Inglaterra é também um dos principais berços dessa Revolução Científica do século XVIII. Cercamentos. Na Inglaterra, ocorreu um processo que ficou conhecido como cercamentos, que foi o que tornou a terra um elemento capitalista. Antes desse processo ter início, a terra era utilizada de forma coletiva, chamados feudos. Os camponeses pagavam tributos aos senhores para ter direito de cultivar a terra. No entanto, os donos da terra passavam a dividi-las em lotes
com o objetivo de vender e arrendar. Essas terras passam a ser utilizadas para a criação de ovelhas, que produz a lã que é utilizada na indústria têxtil. A consequência do cercamento foi a expulsão dos camponeses dessas terras, e por isso houve um grande êxodo rural. Como consequência desse cercamento, nós vamos ter a expulsão daqueles camponeses submetidos ao regime de servidão destas terras. Vamos ter um êxodo rural, e é aí que vamos ter, nas cidades, uma grande quantidade de mão de obra disponível para a produção industrial. E é aí que se forma a classe operária na Inglaterra. Essa classe operária será uma mão de obra assalariada, não mais submetida a um regime feudal. E ao receber salário, essa classe que produz o produto industrial também consome o produto, justamente por ser uma classe assalariada com capacidade de consumo. Minas, ferro e carvão. A Inglaterra possui uma abundância de minas, carvão e ferro. O carvão foi o principal combustível utilizado pelas máquinas nas indústrias e o ferro era o principal matéria-prima para a construção de máquinas. Lembrando que o ferro é o principal material utilizado principalmente nas produções de máquina e o carvão é o que permite a queima na produção do vapor da energia térmica utilizada inicialmente nas máquinas industriais inglesas. Principais características da Revolução Industrial: a utilização da máquina a vapor. Durante o século XVIII, vários cientistas estudaram a propriedade da água entrar em ebulição, mas foi em 1769 que o inglês James Watt desenvolveu um equipamento que utilizava a energia do vapor da água para impulsionar as máquinas. Com a invenção da máquina a vapor, a substituição da força de trabalho humana pela energia mecânica ficou cada vez mais rápida. Temos aí a máquina a vapor, ela que foi feita por James Watt em 1781. Surgimento da burguesia industrial e do proletariado. A partir da intensificação dos processos fabris, a Revolução Industrial ela contribuiu para a consolidação do que entendemos como capitalismo moderno. Forma-se ali, de maneira clara, dois novos grupos sociais, a burguesia industrial e o proletário. A burguesia industrial é a classe dos proprietários dos meios de produção, que também são denominados de capitalista. Esses são donos das matérias-primas, das fábricas, das máquinas, dos bancos, das terras e de outros bens. Além disso, a burguesia se apropria dos lucros gerados pelo aumento da produtividade, proporcionando pelas novas máquinas. Em contrapartida, o proletariado é o trabalhador operário que surgiu na Revolução Industrial e que, em troca da sua força de trabalho, recebe um salário para sobreviver. Nós temos aí esse slide que mostra os trabalhadores na Revolução Industrial. O proletariado ele sofria com péssimas condições de trabalho. Aí tá algumas condições de trabalho que eles exerciam. As fábricas, geralmente, eram locais úmidos e quentes, sem um sistema de ventilação adequado. A alimentação oferecida aos operários era insuficiente e de baixa qualidade. As jornadas de trabalho chegavam a ultrapassar as 16 horas diárias. Havia alta incidência de doenças e acidentes de trabalho. Por serem consideradas mais dóceis, os patrões preferiam contratar mulheres e crianças, muitas delas com 4 ou 5 anos de idade. Os trabalhadores eram vigiados de perto e sofriam punições e castigos físicos. Por fim, os salários eram baixíssimos. Por causa dessas condições de trabalho, eles tinham expectativa de vida curta, suas casas eram simples, ficavam em bairros insalubres, construídas em ruas escuras, sem pavimentação, eles não tinham água suficiente e apresentavam péssimas condições sanitárias.
Como consequência, nasce aí um movimento operário. O movimento operário. Através de mobilizações como o ludismo e o cartismo, por exemplo, organizações sindicais e greve, os trabalhadores lutavam para conquistar direitos trabalhistas. Esta nova força social cresceu durante os séculos XIX e XX, transformando profundamente a história política da Europa e de outros países atingidos pela Revolução Industrial. O ludismo, ele foi um movimento de trabalhadores que se uniram e revoltaram-se contra as máquinas no princípio da Revolução Industrial. Eles invadiam as indústrias têxtil e destruíam as máquinas que produziam as mercadorias. O cartismo. Cartismo foi o primeiro movimento em massa das classes operárias da Inglaterra que exigiam melhores condições para os trabalhadores nas indústrias. Na sequência, nós teremos aí a atividade de história. Na primeira questão, diz o seguinte: a partir da segunda metade do século XVIII, com a primeira Revolução Industrial e o nascimento do proletariado, cresceram as pressões por uma maior participação política e urbanização intensificou-se, recriando uma passagem social muito distinta da que antes existia. As mudanças citadas foram conduzidas principalmente pelos seguintes atores sociais. Alternativa A, burguesia e trabalhadores assalariados. Alternativa B, igreja e corporações de ofício. Letra C, realeza e comerciantes. Alternativa D, campesinato e artesãos. E alternativa E, nobreza e artifício. Segunda questão. Leia os textos abaixo. Nós temos aí um texto com o tema Cidadão, que é uma música de Zé Ramalho. Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, eram 4 condução, 2 para ir, 2 para voltar. Hoje, depois dele pronto, olho para o céu e fico tonto, mas me vê um cidadão e me diz desconfiado, tu tá aí admirado, ou tá querendo roubar. Meu domingo tá perdido, vou para casa entristecido, dá vontade de beber. E para aumentar meu tédio, eu não posso olhar para o prédio que eu ajudei a fazer. Nós temos aí um segundo texto. O trabalhador fica mais pobre à medida que produz mais riqueza e sua produção cresce em força e extensão. O trabalhador torna-se uma mercadoria ainda mais barata à medida que cria mais bens. Esse fato simplesmente subtém que o objeto produzido pelo trabalho, o seu produto, agora lhe opõe como ser estranho, como uma força independente do produto. Com base nos textos, a relação entre trabalho e modo de produção capitalista é: alternativa A, baseada na desvalorização do trabalho especializado e no aumento da demanda social por novos postos de emprego. Alternativa B, fundada no crescimento proporcional entre o número de trabalhadores e o aumento da produção de bens e serviços. Alternativa C, estruturada da distribuição equinânime de renda e no declínio do capitalismo industrial e tecnocrata. Alternativa D, instaurada a partir do fortalecimento da luta de classes e da criação da economia solidária. E a alternativa E, derivada do aumento da riqueza e da ampliação da exploração do trabalhador. Temos aí a terceira questão. A forma de organização interna da indústria citada gera a seguinte consequência para a mão de obra nela inserida. Alternativa A, ampliação da jornada diária. Alternativa B, melhoria da qualidade do trabalho. Alternativa C, estabilidade nos cargos ocupados. Alternativa D, eficiência na prevenção de acidentes. E alternativa E, desconhecimento das etapas produtivas. Teremos aí a quarta questão. Se vamos ter mais tempo de lazer no futuro automatizado, o problema não é como as pessoas vão consumir essas unidades adicionais de tempo de lazer, mas que capacidade para a experiência terão as pessoas com esse tempo livre.
mas se a notação útil do emprego do tempo se torna menos compulsiva. As pessoas talvez tenham de reaprender algumas das artes de viver que foram perdidas na Revolução Industrial, como preencher um exercício do seu dia com relações sociais e pessoais, como derrubar mais uma vez as barreiras entre o trabalho e a vida. A partir da reflexão do historiador, um argumento contrário à transformação promovida pela Revolução Industrial na relação dos homens com o uso do tempo livre é: alternativa A intensificação da busca do lucro econômico. Alternativa B, flexibilização dos períodos de férias trabalhistas. Alternativa C, esquecimento das formas de sociabilidade tradicionais. Alternativa D, aumento das oportunidades de confraternização familiar. E a alternativa E, multiplicação das possibilidades de entretenimento virtual. É isso aí, meus alunos. Bons estudos. Responda as atividades, por favor, e manda no meu PV. Bons estudos. Tchau, até a próxima.